Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia. O nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Luís Figueiredo, o nome de guerra no ténis Figas, porque acho que quase toda a gente que jogou ténis na tua altura se lembra desse nome. É verdade. E que diferença é que há do Figas dessa altura para agora? Ui, tanta. Há imensa. A paixão do ténis ainda é a mesma? A paixão pelo ténis é, a prática é que não é a mesma, Pedro. Na altura, como tantos e tantos miúdos, é apaixonado pela modalidade, com os sonhos em sermos jogadores e treinarmos para isso, mas hoje em dia, e treinávamos muito, inclusive cheguei a alturas da vida a treinar de manhã e tarde e fazer mesmo do ténis praticamente a minha vida, e depois chegando ali aos 20, 21, 22, 20, por aí, 20, cheguei até aos 22 talvez. As coisas começaram a mudar, começas a deixar de jogar, mas fui jogando regularmente, aí até aos 37 anos mantive-me a jogar regularmente. A partir daí é que deixei praticamente de jogar, e hoje em dia, para ser completamente sincero, acho que não jogo quase ténis, jogar uma vez por ano. E não tens saudades? Tenho saudades de jogar, mas tu para jogar ténis, Pedro, tens, como sabes, tens que estar bem fisicamente. Tu podes fazer outros desportos como corrida, ginásio, e chegas a um campo de ténis para treinar e ao fim de 5, 7 trocas de bolas estás encostado à vedação. E depois para tirares o prazer, como tu sabes, para quem jogou com as mínimas condições para ter prazer a jogar, é preciso treinares e estares em forma. E por isso foi passando e de facto eu perdi, como se costuma dizer, e perdoa-me a expressão, a pica para jogar ténis, isso perdi. Mas a paixão pelo ténis não, mas ténis, vou acompanhando os torneios grandes que são transmitidos e dessa forma isso fica para sempre, Pedro. Esses tempos vividos no ténis são uma marca enorme que me ficou e onde fiz os meus melhores amigos, com exceção de muito poucos. Os meus melhores amigos ainda hoje vêm todos do ténis, foi de facto algo marcante e diferenciador mesmo para a minha vida. E onde é que isso começou? Onde é que o ténis começou na tua vida e em que idade? Olha, Pedro, começou, eu teria para aí 10, 11 anos, eu vivia perto do Estádio Nacional e isso ajudou muito. Facilitava, passava com os meus pais de carro, etc. E há uma altura em que via-se muita gente na escola. Eu estudava em Miraflores e havia já, não sei se chamava na altura Escola de Ténis João Lagos, mas já havia o Clube de Miraflores que era gerido pelo João Lagos, e essa convivência, essa proximidade levava muitas vezes a ir ver, a treinarem, etc. E tu a partir daí começas a cultivar o gosto e a querer suscitar-te curiosidade. Para além disso, na própria escola, praticamente, nos recreios e tudo, andava quase tudo com uma raquete, etc. Tenho que pedir uma raquete ao meu pai e aquilo foi-se desenvolvendo. Que idade é que tinhas aí? Devia ter 10, 11 anos, por aí, 11 anos. E pronto, e daí dá-se o passo de entrar no Clube de Ténis de Jamor, nas escolas de ténis. Quem foi o primeiro professor, lembras-te? Olha, lembro-me, e foi uma pessoa que marcou muito, foi o Rui Santos. O Rui Santos, e que curiosamente depois venho a encontrar mais tarde, já na vida profissional, mas foi ele que incutiu em mim um gosto tão grande pela modalidade e aquilo exercia-te fascínio. Ele aparecia, era patrocinado pela Snauer, tinha equipamentos da Dona e não sei o quê. Tu, miúdo, ficavas ali um bocado a veres aquilo tudo tudo composto, os treinos, ele incutia ali mesmo um gosto pela modalidade. Aquilo eu treinava, quando comecei era à quarta e ao sábado, aquilo era uma ansiedade para chegar nesses dias para ir jogar. Depois tinha paciência para mim, eu também se calhar já demonstrava alguma vontade a mais, a querer aprender,
ficava comigo, no fim, etc. E é uma pessoa que me marcou muito e a apurar o gosto pela modalidade e a vontade de evoluir e crescer, tanto que nem eu no ano em que entrei para as escolas, aquilo estava diferenciado entre o A, o B, o C e depois era o clube que era a competição, no Ténis de Jamor. E eu logo nesse primeiro ano entrei logo direto para o B, aquilo havia, no primeiro dia, havia ali quase como uma prova para selecionar, entrei para o B, tive a sorte de calhar com o Rui Santos e depois, antes até do final do ano, entrei para o clube, para a competição, onde na altura estavam ali muitos jogadores, como sabes, havia aquela rivalidade, suposta rivalidade que eu nunca senti isso entre o Norte e o Sul, e Porto e Lisboa, porque sempre havia, mas era saudável, por exemplo, eu adoro o Porto, Pedro, sempre me dei bem com todas as pessoas do Porto. Muitas vezes lá e com muitos amigos, a Elizabeth Coelho, a Joana, todos eles, pessoas que todos nós gostamos, aquela coisa mais. Mas era engraçado, eu acho que fazia parte daqueles grupos quando nos juntávamos no Jamor e estava aquelas claques, etc. Sim, mas era uma coisa super saudável. Claro, com saudades, nós tínhamos saudades de vir e vocês também de lá. Eu lembro de ver em torneios nos Benettons, nos LS, nos Sim. Chegava a passar 15 dias no Porto a jogar os torneios, ténis do Porto, de Foz. E adorava, ainda hoje gosto imenso do Porto, tenho muitos amigos do Porto, do ténis guardo as melhores recordações de todos, do grande Zé Vilela, que chegou a ser o capitão depois, por isso, como estava-te a dizer, recuperando aqui um bocadinho o raciocínio, entrei na competição do clube, o ténis de Jamor, estava, o Bernardo ainda treinava, tinhas montes de malta, o Zé Fernandes, o Pedro Sousa, o Mário Mendes, não queria aqui esquecer-me assim de ninguém, mas e estava dividido eram dois treinadores, eram o Mário Azevedo Gomes e o Luís Damasceno, cada um tinha o seu grupo, e eu joguei e eu treinei com o Luís Damasceno, também foi outra pessoa bastante importante. Muito importante para mim, no ténis, sim, mas era um treinador muito avançado para a época. Eu vou-te dizer uma coisa, Pedro, o Damasceno foi, de facto, incutiu-me depois aquele impulso por tentar seguir o ténis como jogador. Claro que éramos miúdos, tudo isto era muito fantasioso, achávamos que era tudo bem mais fácil. E não era, as oportunidades hoje em dia são diferentes, cada época é a sua época, não estou a querer comparar nada, mas tudo isso as épocas de facto eram bastante diferentes, mas foi ele que me incutiu muito desse gosto pela competição e por puxar por mim, fazer acreditar, acompanhava, ele já tinha, imagina Pedro, em 88 tinha planos de nutrição. Eu fiz yoga em 1988 com o Damasceno, ele seguia muito a escola francesa e que são coisas que tu aprendes e que te ficam para a vida, Pedro. Eu aprendi coisas no yoga, como aquelas técnicas de respiração, etc, para controlares melhor a ansiedade, em momentos de ansiedade que possas ter e que hoje ainda utilizas para a vida, mas isto para te mostrar o quanto avançado ele estava. Nós fazíamos estágios com ele fora de Lisboa, ele fazia relatórios dos estágios, eu tenho o meu dossiê todo escrito ainda por ele e com o relatório do primeiro torneio que ganhei, como é que me comportei, tudo isso, ele fazia aquilo tudo de forma manuscrita e ele era um apaixonado pela modalidade, como sabes, ele vivia para o ténis, mas quase 24 horas por dia, ele passava a vida a pensar no ténis. E pronto, depois passa ali eu jogo, eu acho que quando eu atingo ali se calhar o melhor da minha altura desportiva, se é que se pode chamar assim, foi com o Luís Damasceno. Depois há ali uma circunstância da vida em que o Luís Damasceno ele optou por um projeto que teve e que tu sabes que com muito sucesso com o Bernardo Mota, a seguir o Bernardo Mota e acompanhar o Bernardo Mota. Isso teve um impacto em mim bastante negativo e que eu sofri com esse impacto, porque eu tinha ali uma fonte de inspiração, era uma farola, exatamente. E nunca me esqueço quando ele nos comunicou, estávamos a jogar
torneio de cadetes, creio, em Leiria, e levou ao grupo todo, levou-nos até ao Castelo de Leiria e que ele nos comunica que não vai poder continuar connosco e pronto, ele próprio me disse no final que viu que eu fui o que mais fiquei sentido com isso e de facto foi. Depois isso mudou ali bastante o meu caminho, sim, ou seja, estava muito orientado com ele, muito focado, eu senti que evolui imenso com ele. Em termos de tudo, de competição, de jogar, Pedro, de muita informação e tu sentias-te a evoluir, naquelas idades se calhar depois também evoluís mais facilmente, com pequenas coisas e pequenos pormenores que nos ensinam, que nos transmitem e depois eu era uma pessoa que gostava de facto de aprender e curioso e queria melhorar e treinava muito, como sabes também vivia perto do estádio, para mim as férias era ir para o estádio de manhã a pé e à tarde para o estádio a pé e treináramos lá o dia todo e passávamos ali, de facto a maneira como se vivia as férias era engraçada, ou seja, para nós era passar o dia inteiro no Estádio Nacional. Jogar as rodinhas bota fora, etc., as voltas ao mundo, e isso foi muito importante. Depois, a partir daí, isso dá-se para aí em 88, certo, acho eu, e o Pedro Sousa e o Ricardo Caiola foram na altura os pioneiros para a Espanha e foram em 87 e aquilo despertava em mim, Pedro, uma vontade enorme em querer ir, só que era incomportável. O Ricardo Caiola sempre teve ali um suporte bom de patrocínios e uns apoios fortes que lhe permitiram ir. O Pedro tinha um enquadramento familiar muito favorável que lhe permitiu ir. Eles foram para a Academia Top Team. Pedro, eu vou-te dizer que o meu sonho que fiz tudo era, eu gostava de ir para a Top Team, ter essa experiência, dedicar-me profundamente ao ténis, mas não foi possível, era incomportável. Eu, se a memória não me falha e não anda longe este número que eu retenho, à época, um mês custava de 188 contos para lá estar, Pedro. Transpondo com a correção monetária para os dias de hoje, tu vê o que é que fora os extras. Na altura, feito miúdo e com a ajuda do meu pai, quase de uma forma ali totalmente amadora, foi escrever cartas para montes de empresas, etc. Tentar, exatamente. Ainda se conseguiu viagens da TAP, porque a TAP na altura, lembras-te, patrocinava a Federação, os próprios fatos de treino da seleção tinham TAP, por isso para eles oferecerem viagens não era nada, e a Gulbenkian, salvo erro também, com um apoio de 50 contos, acho eu, por mês, mas mesmo assim não dava. E isso para mim também é uma coisa ali que me marca, que eu gostava de ter ido e não pude ir, e fiquei depois cá a treinar com o Mário Azevedo Gomes, que já conhecia lindamente também, do estádio, e treinei com o Mário Azevedo Gomes num grupo que era eu, o Zé Fernandes e o Martim Peralta. E treinávamos os três e treinámos durante 2 anos, salvo erro, por aí. E depois o Damasceno regressa, deixa de treinar com o Bernardo. Já não foi a mesma coisa? Já não foi totalmente a mesma coisa, porque entretanto tu também cresces, o ténis depois era mais exigente, mas foi um ano muito intenso, completamente dedicado ao ténis, só jogávamos ténis. Curiosamente, olha, em Monsanto, foi uma altura que se criou, e o Marecas também estava envolvido nesse projeto que era o Centro Regional de Treino, em que Pedro, a nossa vida era jogar os torneios, treinar, tínhamos preparação física todos os dias, tinha ginásio, era como se fosse profissional, exatamente, completamente profissional. E esse ano também sinto que evolui, mas já estavas ali naquela transição para sénior, mas ainda joguei os circuitos satélites todos. Esse ano foi todo dedicado aos prize money, como tu sabes, Pedro, todo esse percurso que era feito por quase todos os jogadores, que tinham ali um bocadinho mais de aspirações, uns melhores, outros menos bons, naturalmente, mas que tinham essas aspirações e jogavam esses torneios, e essas experiências eram de facto positivas. Esse confronto com
com a realidade do ténis internacional, Pedro, na altura era muito chocante. Tu sabes perfeitamente, Pedro, que não é vergonha nenhuma dizer que o objetivo principal era quase não levar nos bicos. Era quase o objetivo principal. Havia uma discrepância muito grande. Tu, quando chegavas para jogar com os estrangeiros, aquilo parecia que as cordas eram feitas de outra maneira, as raquetes de outra maneira, as bolas de outra maneira, os que tinham a nossa idade eram muito maiores, a bola deles andava muito mais, saltava muito mais, as condições eram diferentes, era tudo diferente, não é? Pedro, exato, eram as condições que nós tínhamos em Portugal, também os treinadores que tínhamos estavam capacitados da forma que melhor poderia haver em Portugal, havia não como hoje, como tu sabes, com esta globalização toda, esta partilha toda, não havia isso e nós trabalhávamos com o que tínhamos, de facto, e acho que se foi fazendo depois um percurso, mas um percurso muito ainda pioneiro. Antes tinhas tido casos praticamente isolados, mas tiveste quem? Fiz o Nuno Marques, de facto, que é o Nuno Marques o Cunha Silva, e o Pedro Cordeiro, que eu me lembro que tinha tido essas coisas. Depois a seguir veio o Manuel e o Bernardo, que se cola ali, que fica aquela família da Davis, que na altura destaque, porque de facto foram os melhores jogadores portugueses. O Cunha e o Marques mais pelo que conquistaram a nível internacional e desde miúdos. O Cunha foi número 1 de júniores do mundo, ganhou, não sei se ele ganhou o circuito sul-americano, ficou em segundo lugar, perdendo com o Frank Davino, não tenho a certeza. O Nuno Marques foi sim, claro que sim, chegou a 120 do mundo, acho eu, o Cunha, e o Nuno Marques foi aquele colosso que todos nós conhecemos. Eu ainda hoje, às vezes, quando estou com ele, tipo, em jantares, temos aí um grupo, agora ele está fora, mas que nos juntamos, o Zé Mário Silva, o Zé Nunes, o Pedro Sousa, o Nuno Almeida, o Zé Fernandes, o Henrique Pessoa, o Martim, em que nos juntamos, e eu ainda hoje, acreditas, o Marques vem, ainda tu parece que vês aquele onde chegava quando era miúdo, ele era uma estrela, é uma coisa, e eu digo-lhe sempre ao Nuno, custa-me estar às vezes ao pé de ti ainda, com esta idade. O Nuno era eu sou suspeito, eu treinava no Boa Vista, havia um grupo de competição no Boa Vista, que era quase um centro regional de treino lá no Norte, que era, os mais novos era eu e o Vasco Gonçalves, depois acima era o Caiola, e era, depois aí vinha um grupo de Nuno Marques, Pedro Carvalho da Silva, Sousa Carvalho da Silva, Paulo Coelho, ou seja, os jogadores da outra geração, mas estava tudo junto, e era o Manny Domingues e o Luís Miguel Nascimento. Certo. E quando estava o Nuno a jogar, já naquela altura, tu olhavas para o Nuno como uma coisa diferente. Era diferente, o Nuno era diferente. E depois o salto que o Nuno deu, e depois as discussões que ainda hoje há, quem é o melhor jogador de ténis de sempre. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Nuno Marques. Eu também tenho a minha opinião. Eu tenho, eu sei que pode não agradar a toda a gente, mas eu sustento-a. Pedro, para mim, o melhor jogador, aquele que enchia o campo, que me fazia pagar um bilhete para ver jogar, era o Nuno Marques. Pronto, para mim, agora a diferença é que, de facto, os factos são factuais, naturalmente. Quem chegou mais longe foi o João Sousa. Quem foi o maior, para mim, foi o Nuno Marques. O Nuno Marques, de facto, e os tempos eram outros, porque se calhar ele hoje conseguiria conduzir a carreira dele de outra forma. Era muito diferente. Ele tinha feitos, Pedro, ele conquistou coisas com 16 anos, já não para falar do lá, quando foi vice-campeão da Europa, com o Becker, com o Becker, batia-se taco a taco com os melhores e que mais tarde vieram a ser os melhores do mundo. Ele, de facto, eu lembro-me de ver um jogo dele no Open de Portugal de 86, a jogar salvo erro com um espanhol à época que era o Juan Avendano. Pedro, eu não saí da bancada, vê-lo jogar com 16 anos, todo ele equipado, toque esportivo, sabes, raquete e tudo. Ele encheu o campo com aquela idade, fazia, e vinha para a rede. Sim. Já olha o Albatroz quando ele abria os braços, grande, sim, com um ténis lindo, tinha um ténis lindo mesmo e jogava muito. Era a nossa referência do ténis, de longe, sim, de longe. Isto houve um momento em que, naturalmente, foste um dos melhores da tua geração e naturalmente representaste Portugal. Como é que foi esse sentimento? Olha, Pedro, esse sentimento foi a concretização de um enorme sonho. Acho que
quem faz desporto, como tu também fizeste e sabes, é uma ambição enorme, acho que comparado com isso só a ser mesmo campeão nacional de singulares. Foi um sentimento enorme que ainda hoje guardo com uma conquista de um sonho concretizado, e tenho a memória completamente viva de todos esses momentos e dessas participações, porque de facto são o corolário de te reconhecerem e estares ali numa espécie de grupo muito pequeno e fechado, e que tens experiências também, Pedro, que te permitiam ver. Nós quando chegávamos, parecia que jogávamos muito melhor, Pedro, acreditas? Nós chegávamos e a treinar a seguir, parecia que jogávamos muito melhor, estávamos mais soltos, e esse contacto faltava na altura. Tu sabes, Pedro, que os contactos que tinhas eram esses, não tinhas outros, tinhas os contactos da seleção com os jogadores. E chegaste a jogar a bola atrás, jogaste o Campeonato da Europa CE também? Sim, em Boadilha, em Madrid. Aí sim, acho que fui o melhor português, sim, na Consolação. Perdi nas meias finais da Consolação, mas era um torneio com muito. Tenho imensas fotografias deste torneio que tirei. A seleção, ainda me recordo, capitão José Vilela, em homens o Emanuel, o Pedro Sousa e eu, e em senhoras, meninas, era a Tânia Couto e Inês Drummond. E foi de facto. Foi um torneio muito engraçado. Mas a Borotrá, sabes, tu quando chegavas, e na Borotrá tive um episódio giro com o Luís Mascarenhas, que era o selecionador. Estava tudo a treinar naqueles campos que tu vês, não é? Que se vêem todos uns para os outros, num complexo desportivo. E eu lembro que estava a treinar e cheguei para ir buscar uma bola, tipo à vedação. Estava a haver um ponto de treino entre dois espanhóis, ou franceses, já não me lembro. Olha, na altura estava lá o Fabrício Santorro, nessa Copa Jean Borotrá. Eu vou pegar a bola, com a raquete, e por sempre está ali a ver um ponto e fica assim um bocado parado, a olhar para a vedação e olhar para aquilo. E o Mascarenhas, só me lembro, se virar para mim e dizer assim: pá, olha lá, deixa de ser saloio, estás para aí a olhar para quê? Vira-te, mas é para o treino, pá, como quem diz, parece que nunca viste isto, e não vi, e então chamou-me logo a atenção para isso. E pronto, muito boas recordações desses tempos, Pedro, sim, muito boas mesmo. Olha, Luís, para além disso também tiveste a possibilidade de jogar no Estrela Open e no Porto Cup ou Porto Open, já não me lembro. Boa, era o Porto Open, era o Porto Open, sim. Foi no mesmo ano, mas sim. Mas o Estoril Open, com certeza teve um sabor especial, particularmente no sítio onde tu aprendeste a jogar. Exatamente, teve imenso, e é um marco porque tu dizes a qualquer pessoa que jogaste o Estoril Open e parece que olhou assim para ti que fizeste um feito extraordinário. Pronto, sim. No ténis foi o Estoril Open não era para qualquer um, não é? Sim, isso foi também muito engraçado. Naturalmente perdi a primeira com um finlandês que não me esqueço o nome, ali ranhaste, não faço ideia o que é que ele faz hoje, até onde é que ele chegou, não faço ideia, mas perdi 6-2-6-1, ou seja, aquela nossa batalha de perder 0-0 foi conseguido, e joguei no Centralito. Foi também um momento marcante. Sim. E há uns anos mais tarde, que no Estoril Open também, não sei se foi no ano seguinte, 92, que o José Fernandes tem um feito notável, que ele ganha no qualifying ao cabeça de série número 1, que era 120 do mundo, David Ricker. E que aquilo foi no Centralito, o terceiro set. José Fernandes não jogou ténis e basquete? Não, o basquete era um hobby que eles adoravam, ele e o Pedro Sousa acompanhavam aquilo era, eu lembro-me disso. Eram maratonas à noite em casa do Pedro Sousa a ver esse basquete. Um amigo dele, eu joguei com ele, perdi com ele no Goofy, António Gil, do Benfica. Esses eram dois irmãos. Era o João Gil e o António Gil. Que jogavam, exatamente. Esses eram mais ou menos da nossa idade. Eu creio que o João Gil era mais velho um ano, provavelmente, e o António devia ser da minha idade, ou um ano mais novo, talvez, por aí. Mas sim, jogavam no Benfica, na altura. Tu chegaste a jogar no Benfica? Ou não? Não, nunca joguei no Benfica. Cheguei a treinar na altura. Não, cheguei a treinar na altura quando o Damasceno tinha o grupo do Centro Regional de Treino. Fizemos muitos treinos no Benfica com a equipa que tinha José Mário Silva, Henrique Pessoa,
Não me lembro se o Rui Sousa estava, se calhar já não estava, mas eles tinham Mas uma era uma equipa equipa grande e sim, forte. sim. Os campeões nacionais. Não é? Sim, tantos Tempo, anos, estavam e eles, fazíamos lá muitos treinos, inclusive lembro que nesses treinos também estavam connosco o Jorge Gonçalves, da Madeira, e o Paulo Ferraz, que incorporavam ali também esse grupo, e que depois nós, a seguir dali, viajávamos para os torneios, para as semanas todos que havia em Portugal, Pombal, Leiria, Chaves, Pedro, sei lá, todo esse percurso que se fazia, Évora. Foram bons tempos, claro que sim, foram muito bons tempos, e de enorme camaradagem. As pessoas, andávamos-nos todos bem, dentro do corte naturalmente éramos adversários, naturalmente havia uns que estavam melhores uns que os outros, mas digo-te com toda a sinceridade que nunca havia assim grandes coisas havia um ambiente saudável até, eu para mim sempre vivi dessa forma, sim, e de grande camaradagem entre todos. Fizeste muitos amigos no ténis para a vida? Fiz, claro que fiz, tenho os meus melhores amigos, como eu te disse no início, fiz praticamente todos no ténis, Pedro Sousa, José Fernandes, os mais próximos da época. Fiz, o Tiago Varanda foi também um dos meus primeiros grandes amigos no ténis, quando treinámos juntos. Ele vem para o Clube de Ténis do Jamor e ele treinava antes aqui com o Daniel Costa, o Nuno Almeida, o Tiago Vinhas de Sousa, são amigos que me acompanham uma vida, são de facto ali o meu núcleo duro, digamos assim. E a pergunta que sacramental, se vivias sem ténis? Apesar de estás fora do ténis, vivias sem ténis? Se eu vivia sem ténis hoje em dia? Não, Pedro, o ténis faz parte da minha vida, guardo as melhores recordações e, como eu te digo, eu olho para trás, eu acho que isto é partilhado por todos os que fizeram desporto de uma forma mais séria. Não é que tenha tido sucesso, mas os que fizeram de uma forma mais séria, de competição, acho que é partilhado por todos, que é de facto um elemento muito marcante e diferenciador para a tua vida. Tu na tua vida segues o caminho que seguires, mais tarde na tua profissão tu notas depois quem fez desporto e quem não fez desporto, porque o desporto dá-te uns skills enormes e umas competências tão grandes, ainda para mais sendo um desporto individual, que te munem de uma carapaça muito grande para enfrentar muitos desafios. Desde logo lidares com a frustração, lidares com a ansiedade, tens a capacidade de raciocínio e inteligência, que o ténis é estratégia, como tu sabes, é estratégia, teres isso tudo, teres a resiliência, teres o foco nos objetivos, disciplina, o compromisso de cumprir com horários, com tudo, essa disciplina, esse rigor, são coisas que te ficam para a vida, e tu, a própria gestão do stress, Pedro, porque quer queiramos, quer não, nós com a experiência havia sempre aquele stress miudinho antes de entrares nos jogos, e até era necessário, porque confiantes entrar dentro do campo era meio caminho andado para correr mal. E levas valências para a vida que eu carrego, que o ténis há de sempre fazer parte da minha vida. Falo imenso de ténis e do ténis, tenho imensa coisa guardada por mim, guardada também pelos meus pais, desde recortes de jornal, fotografias, etc. Tenho no escritório, tenho tudo isso, mesmo não é em vinil, mas em autocolante daqueles mais grossos, com essas fotografias todas espalhadas na parede e tudo aquilo recomposto, com essas memórias, com muito orgulho, sim, com muito orgulho dessas memórias e dos torneios que ganhavas. O primeiro torneio que ganhei, Pedro, curiosamente foi no Porto, que marcou imenso, foi o Nomad, sim, em 87, em que ganhei na final ao Tiago Varanda. Ou ao Rodrigo Santos Silva? Não, o Rodrigo Santos Silva ganhei no torneio LS. No LS, na Foz. Em que o jogo foi adiado para a manhã seguinte. Aliás, eu nesse dia tive um jogo muito duro com o Tomás Câmara Pires, que jogava muito bem, era da nossa época, jogava muito bem o Tomás, em que foi interrompido já quase a noite a cair, empatados a 5 igual no terceiro set. 5 igual no terceiro set. E jogámos a meia final. Completámos a meia final no dia seguinte de manhã e a seguir jogava-se a final. Pronto, eu
já na altura muito com aquela coisa da machine, o treinares antes, aqueceres antes. Eu fui aquecer antes dessa meia-final ao ténis do Porto, pá, com o saudoso Gonçalo Cavalheiro, porque eu fiquei em casa do Gonçalo e do irmão que eu acho que era Rui Cavalheiro. Foram os amores de pessoas, os pais, acolheram-me lá em casa e fiquei lá nessa semana do torneio LS, depois acabei por ficar lá sozinho. Gonçalo treinava comigo. O Gonçalo, fizeram, pá, o Gonçalo foi aquecer comigo à bolha no ténis do Porto. Isso já te dava uma vantagem, claro. Pedro. Eram estas pequenas diferenças. Sim. E quando cheguei, de facto, correu-me lindamente, consegui fechar com 7-5 e a seguir joguei a final com o Liro, com o Rodrigo Santos Silva. Sim. E pronto, foi uma semana, tenho esse troféu bem guardado e que me foi entregue pelo Vilela e que recordo também que é uma meia bola de ténis em cristal e com o primeiro lugar, a dizer LS e o ano. Foram 2 semanas muito proveitosas porque ganhei os 2 torneios e o corolário disso depois a seguir foi ter ido ao estágio da pré-seleção e depois ter sido selecionado. Em que havia muito bons jogadores na altura, como tu sabes. Sim. Não havia tantos jogadores assim a jogarem muito, mas tinhas o Bruno Fragoso, Martim Peralta, o Jorge Costa. Sim. Jorge Costa jogava muito, eu joguei várias vezes com ele. Jorge Rocha, desculpa. Jorge Rocha, sim. Jorge Rocha depois se tirou do... Fez? Foi campeão nacional de júniores ainda ele. Ele era o único que ganhava o Emanuel Couto. É verdade. Era o único que ganhava o Emanuel Couto. Parecia... impossível para nós. Sim. O Emanuel tinha uma década. O Emanuel era uma coisa, tu acabavas o jogo, não sabias como é que perdias e saías de lá que mas era. Eu fui mas nós arbitrávamos os jogos das. Sim. E eu fui o árbitro da final no Jamor, ele e o Martim tem lá uma cassete beta. Sim. Porque realmente o Emanuel era muito. Ele e o Martim, mas particularmente o Emanuel era. O Emanuel estava noutro nível. Com o Martim. Era bom jogador, eram todos, mas o Emanuel dava zeradas a toda a gente, sim, desde o início do torneio até ao fim. Tinha ali e era algo que te custava a perceber, porque ele na altura ainda tinha uma pega praticamente chapada, treinava com o pai, com o professor Valério Couto, e tinha ali uma pega praticamente chapada, mas a bola vinha tão colocada, vinha tão não sei o quê, ele não jogava nem muito depressa quando era mais novo, mas era super inteligente, ele jogava ali ponta a ponta, aquilo era mesmo conquistado. E tinha um jogo que desconstruía, tinha uma mão enorme, um talento enorme, um amorti fabuloso e tu saías do corte desfeito, sem saber como é que levaste uma tareia de todo o tamanho, o que é facto é que tu levavas e próprio dizias, pá, isto da próxima vez não vai acontecer. E não ia acontecer igual, é verdade. E por isso ele também depois teve uma carreira muito boa. Sim. E juntamente com o Bernardo, por isso foram aqueles que eu recordo naquela época que se conseguiram colar e disputar e ganharem também ao Nuno Marques e ao João Cunha Silva. Por isso, e não era nada fácil, porque eles jogavam muito, de facto. O Cunha Silva e o Nuno, na altura, eram ali foram durante tantos anos os nossos representantes na Taça Davis e com bons resultados. Foi muito bom. Pegues aí nesse saco que a Bogani te mandou, que é um saco, podes virar para cá, por favor, da Bogani. Muito bem, agradeço imenso. O café na tua vida tem um papel importante? Tomas, não tomas muito? Pouco. Bebo um café de manhã e o máximo 1 hora de almoço, não tomo mais. Mas é importante? Sim. Já entrou nas minhas rotinas. Quando jogavas, ainda tomavas ou não? Não. Não era possível? Só mais velho. Comecei a... Se deitasse um bocado tarde ou... Só mais velho é que comecei... Depois acaba por ser um bocadinho de hábito, mas sim. Hoje em dia tomo de manhã e à hora do almoço. Depois do almoço, não... O resto. Não é uma coisa que me seja viciada. Não, nada. O ténis é um vício? O ténis foi um vício, enorme mesmo. Era completamente viver para o ténis, mas com um gosto enorme, nada de que fosse algum sacrifício. Um vício positivo, muito saudável, sim. O gosto enorme em treinar, aquilo
Mas isso acho que era partilhado por todos nós, o tempo livre Cada que um com a tivéssemos. sua maneira, de Sim, maneiras diferentes. o tempo livre que tivéssemos era exatamente para jogar, eu não sei, mas um quarto vagava e tu passavas para o quarto do lado, isso era... Os momentos também de amizade que se passavam eram momentos que eu recordo para sempre, sim, lembro-me até com o Sapinto, nós jogávamos no Vigorosa, lembro-me de dentro do corte, mas depois se era possível jogar uma futebolada, íamos jogar uma futebolada, nós entrávamos no clube às 8 da manhã e saímos às 8 da noite. E eu acho que é o que falta hoje em dia. Sim. Era o que acontecia no Jamor. O espírito de clube. Perde-se por isso. Perde-se por isso, não é? É verdade. Havia um conjunto de miúdos, jovens, de facto, o lugar deles era ali. Era ali que os encontravas durante o dia, a treinarem, a fazerem, a jogarem jogos uns contra os outros, etc. Fora mesmo dos treinos que estavam marcados. Ou seja, não era, o treino acabava e não se ia embora ninguém. Nem ninguém só ia à hora do treino começar. Percebes? Era o treino era uma parte ali do dia. Sim. O resto era estarmos sempre a jogar, exatamente, a todo o tempo. Obrigado por teres partilhado a tua história, porque é importante que as pessoas percebam quem faz parte desta modalidade e quem deixou uma pegada positiva pelo ténis português. Agradeço-te, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço. Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia.